Eu tenho uma formação inter e multidisciplinar. Isso, é claro, veio muito da família. O pai professor universitário, a mãe professora jardineira, sempre tendo ao mesmo tempo uma percepção e interesse em diferentes assuntos, e principalmente em tentar integrar a questão das ciências da natureza com questões mais amplas, que envolvesse, é claro, a inserção da ciência na sociedade. Para mim foi muito importante ter como mentor, inclusive, o meu velho, que é o Roberto José Porto Simões, professor titular de comunicação social da PUC, lá da FAMECOS, e onde eu dei muita atenção à questão da importância da comunicação social na divulgação do nosso saber, do que nós fazemos e como nós devemos divulgar. Então, por isso, é um dos motivos que eu sempre dou muita atenção, se tu deve, inclusive, ter visto, a questão de divulgação da ciência, de estar sempre presente em todas as mídias. É essencial que cada vez mais nós entendemos que nós temos que fazer a nossa ciência, por mais teórica que ela seja, mais fora do cotidiano do leigo, mas ao mesmo tempo nós temos que mostrar o que nós fazemos, para que fazemos e qual é a relevância dela para a sociedade. É uma obrigação nossa. Nós não podemos achar que a universidade se justifica por si mesmo perante a sociedade. Então isso é um ponto que eu sempre levei em consideração. A questão que muitas vezes com 16, 17 anos você pode seguir diferentes caminhos. Eu pensei em fazer em biologia, mas aí cheguei a entrar no curso de biologia, mas larguei e fui para o curso de geologia, e o que eu me interessei sempre desde aquele início com a questão ambiental, com a questão da evolução dos sistemas ambientais, e isso foi muito importante, que eu acabei bolsista de um professor exemplar, um grande cientista, membro da Academia Brasileira de Ciências, que me marcou por uma série de motivos, desde das questões de ética, de profissionalismo e também do saber científico, e numa área que eu sempre tive muito interesse, que era evolucionismo, que foi o professor Mário Costa Barberena, um paleontólogo dos vertebrados. Então, eu diria que foi o professor que mais me marcou no curso de graduação, quando eu estava na geologia, e foi muito importante, inclusive, o caminho que eu segui na minha carreira, de trabalhar com a questão das mudanças ambientais. Acabei trabalhando com a questão das mudanças ambientais globais e os processos evolutivos do sistema clima. Só que em outra escala de tempo. Ele trabalhava com milhões de anos, eu trabalho com dezenas e centenas de anos. Mas aí é a questão de como nós trabalhamos com as massas de gelo do planeta, né? Elas se modificam muito mais rapidamente do que os processos geológicos. Então, foi muito importante na minha formação. Outro professor que eu fui bolsista também me marcou pelo seu brilhantismo acadêmico, foi o professor Maurício Ribeiro, que eu fui bolsista. Então, evidentemente, quando você está num curso de graduação, você vai ter todo aquele espectro de professores, desde os que não te deixam nada marcado até as pessoas de grande envergadura, que eu vejo que elas têm que ser mais do que técnicos, ou seja, mais do que profissionais e competentes na sua área. São aquelas pessoas que te deixam marcada pela postura ética, pela postura humanista
e o desejo de ensinar e ver os alunos progredirem e como eu digo para os meus alunos, o mais importante é ver eles se tornarem melhores do que você. Esses são os grandes profissionais, que têm que ser valorizados numa estrutura acadêmica. Ou seja, ver as próximas gerações cada vez melhores. Nós temos na universidade como caminho o melhoramento de nós intelectualmente e tentando contribuir para a sociedade. E esses professores me deixaram isso.